gente! Bem-vindos mais uma vez aqui. Se você não me conhece, eu sou a Betinha e nós estamos aqui para falar sobre palhaço, sobre palhaçaria e hoje em específico para falar sobre definição de carreira. Por quê? Porque essa semana eu vou estar fazendo 5 lives. 5 lives que vão ajudar você a planejar, organizar, definir sua carreira para deslanchar em 2022. Uma das questões que mais me perguntam nos cursos que eu ofereço é: eu não consigo viver de palhaçaria. Como é que você faz? Então, eu vou ensinar essa semana do básico, do princípio mesmo, como foi que eu consegui fazer minha carreira dar uma deslanchada, né? Porque antes eu era meio travadinha, eu ficava ali, entendeu? Tentando aqui, tentando ali, pagando os boletos, aquele sufoco. E aí, de repente, não mais que de repente, eu descobri uma coisa que não foi na palhaçaria, foi com mentoria que eu descobri, e aí eu dei uma deslanchada na minha carreira. Mas para isso, vocês precisam entender uma coisa que eu tenho pregado sempre, que é como ser um palhaço que emociona, para que você possa viver de palhaçaria. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com ser um palhaço que emociona? Primeiro você tem que entender que palhaçaria é uma filosofia de vida. Que ser palhaço tem toda uma filosofia por trás daquilo ali. O ser palhaço, ele é um ser crítico, ele é um ser que promove uma mudança de pensamento, ele é um ser que tem uma verdade intrínseca ali. É uma figura emblemática, né? É um ser que tem segurança naquilo que ele fala, entende? Ele não tá ali só para fazer rir, só para trazer alegria, né? A grande maioria das pessoas, quando eu faço lá o questionário de entrada nos cursos, nas mentorias que eu dou, ela coloca lá, não, eu quero ser um palhaço que faz as pessoas rirem. Eu quero ser um palhaço que transmite alegria, que transpira alegria, né? E não é só isso. Você precisa entender toda essa filosofia desse palhaço que emociona. Gente, não é só fazer rir. O palhaço tem que emocionar a plateia. E às vezes nem rir. A plateia tem que ficar querendo mais. E é isso que vocês precisam entender. E para chegar nesse estágio, existe um planejamento de carreira que não tem a ver tanto com palhaçaria assim, né? Tanto com isso. O palhaço, ele tem que promover uma transformação. E para você chegar nesse nível de promover uma transformação, você precisa, sabe do quê? Foco. Você precisa de foco. É isso que você precisa. Essa semana de lives que eu tô propondo aqui para vocês, ela é só a ponta do iceberg. Ela é só um belisquinho assim, sabe? Quando você dá um belisquinho assim para provar uma comida, ela é só isso do programa profissional palhaço, do programa de palhaço profissional, que eu vou abrir as inscrições aí no dia 27 deste mês, tá bom? Mas até lá, a gente vai ter uma série de lives onde eu vou explicar um monte de coisas para vocês, um monte de formas que eu aprendi de pensar a minha carreira, de estruturar as coisas para que ela desse uma deslanchada, para que eu conseguisse viver de palhaçaria, né? E para que eu conseguisse emocionar na área que eu escolhi atuar, certo? Então vamos lá. Você precisa entender por que você deve fazer isso que eu tô te falando. Por que isso é importante você entender o seu porquê? Porque você precisa focar numa área, num nicho, entende? E isso vai permitir com que você desenvolva a sua carreira, o seu trabalho com mais fluidez, que você tenha resultados mais rápidos, né? Quer dizer que você não pode atuar em todas as áreas da palhaçaria? Não, você pode atuar onde você quiser, gente. Mas se você focar nisso que eu tô te falando, se você hoje pegar papel e caneta aí e definir o que eu tenho, a proposta que eu tô te trazendo aqui hoje, né? Que é definir áreas para atuar e como que você vai atuar em cada área,
eu te garanto, né, que em um ano mudou completamente. Tua vida, né, o seu viver de palhaçaria mudou completamente, entendeu? O seu desenvolvimento como um palhaço que realmente emociona, que realmente traz alegria, que realmente faz rir, que realmente instiga o seu público a uma mudança de pensamento, a uma crítica, sabe? Você vai trabalhar com segurança naquilo que você faz. E essa é a proposta. Porque quando você está seguro do que você faz, você não precisa correr atrás de trabalho. Você tem propostas de trabalho, né? Mas até lá você vai correr atrás de trabalho. Mas vamos pensar aí nessa palhaçaria. O que mais que é importante? Por que você deve fazer isso? Quando você estabelecer os pontos que a gente pensar aqui hoje e durante essa semana, você vai saber onde eu vou buscar minhas portas abertas. Né? Pode ser que você leve um não? Pode ser. Mas é mais possível que a sua caminhada siga por onde você quer que ela siga e que as portas estejam abertas para você. Porque qual que é a proposta? É você mostrar o que eles querem ver. Qual que é a proposta? É você resolver o problema ali do seu cliente, que é o seu espectador, tá bom? Vai ser mais fácil. Lembra lá, eu fiz uma live de portfólio, que acho que até já não tá mais ao ar, né? Acho que ela só tá lá no YouTube. Você vai saber direcionar o seu portfólio para aquilo que você se propõe a fazer. Você vai saber quais trabalhos você tem que pegar para incrementar o seu portfólio para que ele seja atrativo para quem você quer vender. Porque não adianta você vir com essa ideia para mim, eu faço arte e não sei o quê. Tá bom, você faz arte, né? Você é um palhaço, você é criativo, mas você precisa comer e pagar boleto. Essa é a verdade, né? Essa é a nossa realidade. E tendo que comer e pagar boleto, você tem que começar a pensar em você também como um produto, né? Como um meio de sobrevivência para você, como um produto a ser vendido. Ou um espetáculo seu ser um produto a ser vendido. Se você não quiser pensar em você como um produto, né? Eu já me vejo como um produto, porque eu sou capaz de desenvolver produtos que suprem determinadas demandas. Então eu sou um produto dentro da minha empresa, eu palhaça aí. Ai, que com muito orgulho hoje é uma empresa, né? Eu trabalhei anos até que ela virasse uma empresa. Até ter essa segurança de fazer, não, eu vou fazer isso acontecer como uma empresa, como um negócio, eu quero viver disso, certo? Você vai saber também, fazendo isso aqui que a gente está se propondo essa semana, você vai saber desenvolver os seus projetos com foco nas áreas que você quer atuar. Você vai saber as pessoas pelas quais vão te ajudar ali, que você vai bater na porta para vender, mas também que vão te dar o suporte ali, né? Você vai saber, se você desenvolver tudo isso, gente, quais os produtos que você tem, né? Além de pensar em você como um produto, quais os produtos que você tem? Eu tenho espetáculo de rua, eu tenho espetáculo para feira, eu tenho espetáculo que dá para eu adaptar esse da rua para o teatro, eu tenho contações de histórias, eu tenho mini sketches que eu posso fazer em festas infantis. Não sei qual vai ser aí a sua gama de atividades, mas isso a gente vai definir hoje. Com certeza você vai sair disso aqui. Você vai sair com isso aqui na cabeça. Na cabeça não, no papel. Porque eu vou pedir pra vocês pegar um papel e uma caneta para que a gente possa realmente fazer isso. Ou pelo menos você anotar as ideias chaves para você fazer. Acabou a live, vai lá e faz, tá bom? Olha só. Se você fizer essa metodologia, você vai entender qual é especificamente o seu público. Para quem você tem que vender e quem é que você tem que agradar. Porque é um pouco diferente. Olha só. Quando eu me proponho, por exemplo, a fazer contação de histórias em escolas, como palhaço. Eu vou lá de palhaço, eu quero fazer contação de história aqui, olha, eu tenho isso aqui, essa peça e tal. E ofereço para uma escola.
né? Eu vendo para a escola, mas eu tenho que agradar as crianças. Então isso é interessante. A linguagem de uma coisa é a linguagem de outra coisa, certo? Se você agradar as crianças, se aquela escola ali vê que o seu espetáculo é muito bom, que ele tem conteúdo, que ele realmente faz a criançada enlouquecer, ela vai indicar isso para uma outra escola. Ou até quando você chegar em outra escola e oferecer e falar, olha, eu fiz em tal lugar, né? Existe ali uma referência. E isso é muito, muito, muito importante. Então vamos lá. E você vai saber até que preço você oferece por isso. Porque você sabe o custo, o trabalho que isso deu, as horas que você colocou ali, como que foi todo esse processo de criação, que é muito gostoso, que é maravilhoso, que é a parte que a gente mais gosta, a gente como palhaço, mas que dá muito trabalho e às vezes você tem que vender por um preço abaixo, porque você tem que vender, entendeu? Porque você tem conta para pagar. Essa é a realidade. E aí você não consegue vender isso, ou às vezes até consegue com uma determinada constância, mas aquele montante que você recebe ali não é suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou contar uma pequena história para vocês de como eu cheguei nisso tudo. Prometo que é rápido. Olha só. A minha garganta tá bem péssima, gente, por isso que eu tô bebendo tanta água. Quando eu comecei na palhaçaria, eu assisti um espetáculo da Gard Hunter. Acho que é Hunter, ou Hunter, não sei, Hunter. Eu falo Hunter. Aqui em Goiânia eu assisti ao vivo, né? Tava tendo um festival de palhaçaria aqui, e aí ela veio, eu assisti o espetáculo dela e eu fiquei extasiada. Eu nem ri, pra ser sincera. Entende? Não que não seja risível, não que não seja maravilhoso, é que eu fiquei num estado de emoção, de comoção tão grande que eu só conseguia babar, entendeu? Eu já era fã do trabalho dela, de ver sketches na internet e tudo mais, mas ao vivo e a cores, eu só ficava extasiada. Ela me emocionou de uma tal forma, aquele espetáculo, ele mudou minha vida de uma tal forma, que uns 2 dias depois, eu ainda fazia aulas de palhaçaria com uma certa constância, né? Hoje eu faço aulas assim, eu como aluna, tá? Eu dando aulas, eu dou muitas aulas, mas assim, eu como aluna, eu faço alguns cursos muito específicos, né? De palhaçaria. Inclusive, essa semana eu tô fazendo um. Mas como aluna, eu fazia com uma certa frequência, era toda semana, 2 vezes na semana, e aí eu virei pro meu mestre e falei assim, professor, eu quero chegar naquele nível. Isso, eu tava bem começando, tá, gente? Bem lá no início da minha carreira mesmo. Aí eu falei, professor, eu quero chegar naquele nível, eu quero ser daquele jeito. Eu lembro que eu falei isso pra ele, eu falei assim, professor, eu quero ser foda. Eu não sei em que área, eu não sei como, eu não sei, mas eu quero ser foda. E aí ele, olha, isso vai dar muito trabalho, isso, você vai ter que fazer isso e aquilo. Você vai ter que fazer muito, né, muita experiência de rua, de palco, de espetáculo, de aula, de tudo. Você vai ter que fazer muito de tudo. E aquilo me consumiu naquele momento. Eu fiquei meio assim, e agora? Pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer e tal? E foi aí que eu comecei a fazer tudo. Que nem um pato. Eu comecei a querer ser pato. Né? O que eu quero dizer com querer ser pato? O pato, ele nada, ele anda e ele voa. Mas ele faz tudo meio assim, do jeito dele, né? Foi bom pra mim? Foi, porque eu tive muitas experiências, diferentes experiências. Mas por um longo tempo, uns 2 anos, eu não consegui evoluir muito a minha palhaçaria. Porque eu evoluía pra todo lado. Eu não evoluía com uma certa constância num lugar só, naquilo que eu realmente queria fazer. Na verdade, naquela época, eu nem sabia muito bem o que é que eu queria fazer, né? Assim, conscientemente. Fisicamente, eu sabia, porque quando eu tava no palco, era eu quero isso aqui.
né, quando eu tava dando aula, nossa, eu chegava em casa elétrica. Aquilo era fantástico para mim. Mas, conscientemente, aquilo ainda não estava muito claro na minha cabeça, né? E aí, uma coisa que vocês me perguntam demais, Betinha, tá, nossa, mas eu não gosto dessa parte. E se eu não fizer isso? Tudo bem, tá tudo ok. Eu vou evoluir na minha carreira? Vai, mas possivelmente vai levar um pouco mais de tempo, tá? A minha proposta, inclusive nessa pontinha do iceberg que vai ser aí essa semana, a minha proposta, o meu convite é que você faça isso para desenvolver sua carreira absurdamente em 2022, né? E eu até te faço um convite. Faça isso que eu vou propor essa semana aqui nessas lives. Faça isso. E me conte daqui 70 dias, me conte de presente de aniversário, meu aniversário no carnaval, sábado de carnaval, 26/2. Me conte lá no dia 26/2 qual foi o resultado que você teve dessa semana de 5 lives de desenvolvimento aí. Me conta, que eu quero saber, tá bom? Mas quais os resultados que eu espero que você tenha? Olha só, eu espero que você tenha uma repercussão na sua carreira, diferente do que você está tendo até agora. Eu espero que você tenha grana, que você faça mais grana nessas áreas que eu tô propondo para vocês trabalharem aqui. Que eu vou propor, não, que eu vou sugerir, né? E o seu desenvolvimento como palhaço nestas áreas. Me conta essas três áreas, né? A repercussão da sua carreira, a grana que você fez e o seu desenvolvimento nessas áreas, como é que foi, tá bom? Então vamos lá. Voltando lá no início, a pergunta-chave que vocês vivem me fazendo. Eu não consigo viver de palhaçaria, Betinho. Os cursos são caros demais. As coisas são muito caras, eu não consigo viver disso. O que você faz? Me ajuda. O que você faz? A minha ajuda para você é o programa profissional de palhaço. No dia 27, abre as inscrições lá para você fazer. Que vai acontecer durante um mês inteirinho no ano que vem. E serão cerca de... Esqueci. Você precisa. Vou olhar aqui na minha colinha. Quantas horas são de curso? 32 horas. 32 horas de curso. A gente vai ter, onde eu vou te ensinar o beabá. Beabá de profissionalização dessa figurinha que é o nosso palhaço, tá bom? Mas por hoje eu vou te dar um gostinho e eu te garanto que isso já vai mudar muito a sua repercutividade aí como palhaço profissional, tá? Porque anota isso, pelo amor de Deus, anota isso. Por que você não consegue fazer dinheiro com palhaçaria? Porque você não é um palhaço que emociona. Tum! Soco na cara. É verdade. Não queria falar isso assim grosseiramente. Diretamente. Mas essa é a verdade. E você só vai ser um palhaço que emociona de verdade, quando você for foda naquilo que você faz. Em uma coisa. Você não precisa fazer festa infantil, contação de história, palestra, ir no hospital, gincana, festa. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer uma coisa e ser bom naquilo. Só isso que você precisa. Ah, Betinha, não, mas eu sou bom, né? Eu sou bom palhaço ali em recepção de evento, eu sou muito bom, mas aquilo não é o que eu quero. Eu quero evoluir, eu quero dar palestra. Tá bom. Então, escolha 2 áreas para você focar no ano de 2022. Uma que, de repente, você é muito bom e outra que você queira evoluir. No máximo, uma terceira, se ela complementar as outras 2. O que você quer dizer com isso, Betinha?
Betinha, ó, eu quero dar aula. Vou dar um exemplo. Eu quero dar aula, certo? Eu quero dar aula de palhaçaria. Eu gosto disso. É um ambiente que eu me sinto bem, né? É uma coisa que eu sinto que eu faço bem, né? Se eu der palestras também, pode, né? É uma atividade meio que complementar. Não é a mesma coisa, mas é meio que complementar, certo? Ah, mas Betinha, se eu escrever livro para palhaço, livro sobre a filosofia do palhaço, isso vai incrementar essas duas outras coisas. Isso vai ser um ponto de apoio. Então, beleza. Aí são 3 grandes metas, grandes objetivos, grandes mesmo, mas que se complementam. Mas eu falaria para você, foca em uma coisa. Porque essa uma coisa tem derivações gigantescas para você crescer em 1 ano e para você começar a ser referência disso em 1 ano. Porque quando você crescer, quando você se desenvolver, quando você virar esse palhaço que emociona nessa área que você quer atuar, aí você não vai precisar se preocupar mais em correr atrás de trabalho. O trabalho vai vir para você. Porque você vai ser referência. As pessoas vão olhar e vão querer, eu quero aquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa dê aula aqui, entendeu? Nossa, ela é muito boa. Eu quero que ela venha dar aula aqui. Quanto que é que ela cobra para dar aula? Será que eu consigo pagar? É assim que as pessoas vão ver, entendeu? Mas para isso você tem que ter um foco. No máximo 2, tá? Um terceiro se for complementar. E olha lá, né? Então eu deixaria talvez esse terceiro mais pro próximo ano, quem sabe, tá bom? Olha só, o palhaço que emociona, ele vai treinar uma área, ele vai treinar, entendeu? Então, por exemplo, eu quero ser um palhaço que faz teatro, que trabalha com teatro, apresentações de teatro. Então, você vai precisar treinar aquilo ali, você vai precisar fazer aquilo ali muitas vezes. Ou mesmo fazer uma apresentação, uma grande peça, né? Ou um solo de palhaço seu, por exemplo, que você vai estar ali treinando e aperfeiçoando ele durante esse ano para que ele bombe, tá bom? Você tem que ser bom o suficiente, você tem que ter foco para ser esse palhaço que emociona. Eu sei que vocês vão falar assim pra mim, Betinha, mas eu tenho que pagar boleto. E eu pago meus boletos com festa infantil, mas eu não gosto de fazer festa infantil. Só que eu pago meus boletos com isso, entendeu? Mas eu quero fazer outra coisa, eu quero montar um espetáculo. Beleza. Você vai migrar de área, devagar, entendeu? Mas você vai achar meios que façam aquilo funcionar. Que é o que a gente vai falar na live de amanhã. Tá? Como que eu faço isso funcionar? É o que a gente vai falar na live de amanhã. Hoje, eu quero que você defina as suas áreas. E aí, eu vou te mostrar como é que você vai fazer para chegar na live de amanhã com o pé na porta, tá bom? Mas vamos seguir. Você vai ter que estudar nessa área. Estudar constantemente. 2 vezes na semana, pelo menos, tá? Se não, todo dia. Eu te aconselharia a estudar todo dia, nem que 15 minutos. Nem que pegar um livro. Eu tô estudando sobre humor. Vou mostrar pra vocês. Tô estudando sobre humor. Ó. Eu leio esse livro aqui, pego, senta e leio. Não. Eu leio 10 páginas por dia. Essa é a minha meta de leitura. Todos os dias eu leio 10 páginas por dia. Independente do livro que eu tô lendo. Entendeu? Então, é isso. Não é que você vai parar ali e estudar 50. Não. Eu vou estudar sketch de palhaçaria. Então, você vai sentar, ligar o YouTube lá, né, nos palhaços que você tem como referência, e vai assistir um sketch por dia. É isso que é estudar. Aí você vai se perguntar coisas relevantes daquela sketch, né, pra você poder aprimorar o seu conhecimento. Não é só sentar ali, né? Mas isso tudo eu vou explicar na live de quarta-feira, se não me engano, que eu vou explicar para vocês como que eu estudo, que eu tiro o maior proveito possível do estudo que eu tenho, tá bom? Então vamos lá. Para ser esse palhaço que emociona,
Você tem que saber aonde você quer chegar. E eu não tô falando, eu quero chegar daqui 10 anos. Não, eu tô falando de resultados próximos, de resultados específicos. Entendeu? Tipo assim, eu quero, Betinha, eu quero ser uma escritora, eu quero escrever sobre palhaçaria. Né? Então, qual que é o resultado? Qual que é o lugar que você quer chegar, Alice? Né? Não é qualquer lugar serve, igual Alice no País das Maravilhas. Não, qual que é o resultado? O resultado é o primeiro livro. Né? O resultado é, por exemplo, escrever um livro sobre palhaço no hospital. Ou escrever um livro sobre palhaçaria feminina. Ou escrever um livro sobre figurinha de palhaço. Você tá entendendo o que eu tô te falando? É um resultado um pouco menor. Né? Não tô falando que escrever um livro é um resultado pequeno, não, gente, pelo amor de Deus. Escrever um livro é um resultado gigantesco. Isso vai dar uma repercutividade no seu trabalho que você não tem noção. Mas escrever um livro é um resultado razoável, que você consegue mensurar num determinado tempo, que você consegue já pensar naquilo ali. É como montar um espetáculo solo. Betinha, eu quero montar um espetáculo solo. Então, o que eu preciso fazer para isso? Você consegue mensurar num tempo menor. Eu quero montar um espetáculo solo daqui 10 anos. Não! Eu quero montar um espetáculo solo daqui 3 meses, 4 meses. Né? Daqui 3 meses, 4 meses, está estreando ele. Entendeu? E aí tem o passo a passo dali de como você fazer isso acontecer, de forma mais rápida, de forma mais otimizada, que eu também explico lá no programa do Palhaço Profissional, de como otimizar isso, tá bom? Mas vamos lá. Você precisa ter experiência nessa área, pra você ser esse palhaço que emociona. Né? Você quer que o seu livro emocione as pessoas, você tem que ter experiência, tem que escrever. Nem que seja para uma revista, nem que seja para postar num blog semanalmente, mas você tem que ter experiência. Né? Você tem que criar uma comunidade. O que é uma comunidade? Você tem que criar ali pessoas que apoiam você, tanto emocionalmente, quanto veem o seu trabalho e falam, nossa, que legal. Né? Então não adianta, por exemplo, eu fazer uma palestra sobre palhaçaria hospitalar para uma determinada universidade só. Ou lá faça palestra. Não adianta. Por quê? Porque o interessante é que essa palestra seja replicada várias vezes para que você crie essa comunidade, ou seja, as pessoas te conheçam. Nossa, aquela mulher já fez palestra lá. Nossa, ela também já fez palestra lá sobre esse tema. Então você fica conhecido dentro de uma comunidade sobre um determinado assunto. Entendeu? Gente, isso aqui tá muito melhor que bolo de chocolate. Senhor, essa live aqui vai... Nossa, ela vai... Nossa. Se fosse você, eu mandava pra galera aí nesse aviãozinho aí, ó. Manda pra todo mundo, porque isso aqui vale ouro. Vale ouro mesmo. Você vai ficar conhecido. Ou seja, o seu trabalho vai ter repercutividade. Entendeu? Quando você definir sua área de foco. Tá bom? Betinha, como que você sabe isso? Olha só, eu já fui essa pessoa louca. Essa louca, gente, no melhor dos sentidos. Essa pessoa que não sabe aonde focar e saía fazendo tudo quanto é trabalho, fazia trabalho de graça, entendeu? Fazia tudo que aparecia. Por quê? Porque eu precisava pagar minhas contas e também porque eu queria experimentar áreas, sabe? Focar em alguma coisa assim, pra mim não era o interessante. O interessante naquela época era fazer muitas coisas. Só que o que aconteceu? Sinceramente, eu passei 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos ali, com uma carreira que não deslanchava. Entendeu? Eu era conhecida numa determinada coisa, mas né, eu era palhaça de hospital, eu era muito conhecida, mas como eu trabalhava muito pela ONG que eu trabalhava, né, pela palhacia que eu trabalho ainda, eu sempre era convidada
para trabalhos que não me pagavam, que não eram remunerados, ou às vezes era contrapartida, né, eles faziam recolhimento de alimentos e eu dava uma palestra. Fiz muito isso, muito, gente, mas eu queria experimentar quais as áreas que eu queria atuar, entendeu? E depois que eu comecei a focar, isso aqui não tem muito tempo, eu comecei uma mentoria no início do ano de 2020, né? E foi daquela mentoria, que não tem nada a ver com palhaçaria, era uma mentoria de vida, de coach de vida. Foi a partir daquela mentoria que a minha carreira começou a deslanchar nessa área de dar mentoria sobre palhaçaria e de dar mentoria sobre desenvolvimento do palhaço. E aulas, né? Aulas e aulas e aulas. Foi a partir dali que foi a chave de mudança. E lá na minha mentoria, eu não via nada disso aqui que eu tô falando pra vocês. Isso aqui foi como eu comecei a estruturar a minha cabeça pra dar essa reviravolta aí na minha carreira. E foi só por isso que aconteceu, né? Foi só quando eu entendi todo esse esquema aqui, que eu tinha que fazer agora, e depois, que começou a explodir mesmo. Que começou a ter uma repercussão interessante na área que eu queria atuar. Por quê? Eu queria atuar dando aula, fazendo isso aqui que eu faço de melhor. Eu quero fazer palco também, mas era o que eu queria de mais, assim, de mais precioso era continuar dando aulas. E aí tava no meio da pandemia, não tinha como dar aula, só se fosse online, né? Olha, eu não sei se eu sei falar italiano, mas la cosa parece muito facile, mas desafortunadamente não lo es, mas enfim, abraço. Olha, não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo, não é fácil mesmo ser palhaço, não é fácil, em nenhum aspecto, né? Mas é o que a gente gosta de fazer. E quando você faz com gosto de verdade, você se esforça para fazer isso acontecer. Eu já contei aqui pra vocês que eu fui no Festival Na Ponta do Nariz, o mesmo que eu tô participando agora, e tinha uma mesa redonda lá, e as pessoas daqui, da região de Goiânia, falavam sobre como estava difícil na arte, como era difícil. Eu tenho 30 anos que a minha escola de teatro está sobrevivendo e é muito difícil, nunca foi tão difícil. Gente, nunca foi tão difícil na pandemia. E pra mim foi a melhor época. Pro meu trabalho, pro deslanchar da minha carreira foi a melhor época. Várias outras coisas culminaram nisso, né? Isso aqui, entender isso aqui, fazer isso aqui acontecer, tudo isso culminou no desenvolvimento da minha carreira aí durante o período pandêmico. Mas, olha só, tudo que eu via lá naquele festival, as pessoas reclamando, as pessoas falando, eu pensava assim, cara, essa pessoa tem 15 anos que ela vive disso. Aquela pessoa, eu tava começando, gente. Eu tava começando. Eu nunca tinha feito uma apresentação um pouco assim, mais elaborada, não tinha feito nada, quase nada mesmo. E o que eu pensava quando eles falavam nisso era só que, poxa, tem 30 anos, tem 20 anos, então eu não vou passar fome não. Então existe campo pra mim. Era isso que eu pensava. E foi a partir daí que eu fui verificando possibilidades de como viver de palhaçaria, entendeu? Mas a coisa só fluiu pra mim quando eu comecei a focar mesmo, a falar não é minha praia fazer festa infantil, não é meu negócio isso, eu faço mentoria disso, elaboro uma mentoria pra você disso, 5 encontros, 6 encontros, entendeu? Foi a partir deste momento que alavancou minha carreira. É por isso que é tão importante essa primeira live aqui hoje, que é definir. Isso é importante, isso é muito importante, tá? Talvez, muito provavelmente, essa seja a live mais importante, que é você definir. E a gente vai começar a fazer isso agora, com mais
foco e propriedade. Olha só, para você definir qual é a sua área, você vai fazer uma lista das suas atuações ou dos seus produtos. Se você já tiver bastante produto, olha só, você vai fazer uma lista desses produtos para você. Ah, eu tenho um espetáculo A Laranja do Cerrado. Ah, eu tenho um espetáculo no seu Alice no País das Maravilhas de Palhaço. Ah, eu tenho um esquete de palhaço no chuveiro. Aí você vai fazer essa listagem aí, com todos os seus produtos. Por nome do produto, por categoria do produto, se é contação de história, se é espetáculo de rua, se é espetáculo de teatro, se é palestra, se é contação de história, se é festa infantil, se é palhaçaria com mágica, se é palhaçaria com bolinha de sabão, se é no hospital, se é recepção de evento, né? Como é que você faz? Ah, eu tenho essa minha palhaça, ela faz recepção de evento. Então você vai colocar lá recepção de evento. Você vai fazer uma lista. Sua lista não pode ser menor que 10 e não pode ser maior que 50 itens, tá? Betinha, eu não tenho 10. Eu tô começando agora, né? Então se você não tem 10, você vai listar coisas que você tem capacidade de fazer ou que você quer fazer, ou as duas coisas numa só. Né? Por exemplo, eu tenho capacidade, Betinha, eu tô começando agora, tem menos de um ano de palhaçaria. Tô começando agora, mas eu tenho capacidade de fazer recepção de evento. Betinha, eu tô começando a palhaçaria agora, mas eu vim do circo. Então eu tenho capacidade de fazer um espetáculo de circo com malabares, ou com aquilo outro. Então aí você vai colocar lá as coisas que você, né, tem capacidade de fazer, ou produtos que você já tem pronto, tá bom? Ou coisas que você quer desenvolver. Um palhaço entrou em contato comigo essa semana e falou: Betinha, eu quero fazer palestra. Eu quero dar palestra. Eu sou só palhaço de hospital, mas eu quero dar palestra. Eu sou só palhaço de hospital. Desculpa. Né? Não tô diminuindo, nem menosprezando. Muito pelo contrário, isso dá muito trabalho. É bem cansativo, são horas ali, né? Então, é um trabalho bem grandioso, né? Além de toda a magnitude de estar ali dentro do hospital. Me desculpa mesmo. Eu atuo no hospital e eu quero dar palestras, né? Como é que eu faço para dar palestras? Então, é uma coisa que eu já tenho, uma coisa que eu já faço, e tem uma coisa que eu quero fazer, que eu quero me desenvolver, né? Ali naquele. Mas lembra, um foco, 2 complementares ali, por exemplo, eu vou dar palestra, esse rapaz, né? Eu vou dar palestra sobre palhaçaria no hospital, sobre humanização hospitalar, né? É uma coisa que tá ali junto. Para você não ter trabalho demais, enlouquecedor, e não saber para onde. Ui, socorro, ai, tô sufocando, não dou conta. Né? Para que não fique assim como o nosso amigo aí que saiu da live. Parece muito fácil, mas não é. Nunca é fácil. Nada é fácil. Nenhuma profissão é fácil. Nenhuma. Nada é fácil. Né? Tudo é muito trabalhoso. Tem coisas simples dentro de uma determinada coisa, mas também tem coisas muito complexas que a gente também precisa enfrentar. Por isso que eu falo, você tem que querer muito. Querer mesmo, entendeu? Querer mesmo. Decidir, eu vou fazer, seja lá como for. Lembra que eu falei lá? Tava lá na mesa redonda, o povo falando: nossa, em 30 anos não foi tão ruim. A única coisa que eu pensava é: então tem um jeito. Então eu vou fazer. Se tem como, eu vou fazer. Porque é isso que eu quero. Entendeu? Isso é muito importante, gente. Decidir o caminho. E para decidir, eu vou te dar uma metodologia fácil. Essa é fácil mesmo. De categorizar cada um desses itens aí, ou 10, ou 50, ou 20, ou 30, que você tem como produto. Agora é fácil mesmo. São 3 categorias para você dar a nota. A nota é de 0 a 3. 0 é tipo assim, não dá nada, não tem aptidão nenhuma. 1 é
mais ou menos. 2 tem condição disso acontecer. E 3 é top, quero, decido, gosto, entendeu? As categorias são: primeira categoria, se você gosta daquilo, se você tem gosto, você tem prazer, você faria de graça aquilo. De 0 a 3. Vou te dar um exemplo. Já fiz festa infantil? Já. Gosto? 0. Não gosto de fazer festa infantil. Gosto de fazer espetáculos para apresentar em escola. Contaçãozinha de história, esquetes, público infantil. Gosto muito. Mas festa infantil, principalmente festa que o pai paga e acha que a gente é babá, detesto. 0. Entendeu? Dinheiro. Segunda categoria. Dinheiro. Dá dinheiro? Dá renda? Dá pra viver disso? 0. Não ganho nada com isso. Talvez até dê, mas eu não ganho. Eu não... atuo como palhaça de hospital, por exemplo. Eu atuo como palhaça em hospital e não ganho nada com isso. É o meu trabalho voluntário. É minha contribuição voluntária para o mundo, tá? Além dessas outras coisas que eu faço também. Mas ganho nada fazendo trabalho voluntário. Em hospital eu não ganho nada. Ali não é o meu ganha-pão, tá? Mas é possível ganhar? Ah, Betinha, eu gosto muito disso e acho que é possível ganhar. Acho que é 2 ali para ganhar. Então aí você vai categorizando, tá? E o último, que são 3 itens que você vai categorizar. 2, que é se você gosta, se dá grana. O terceiro é se tem mercado. O que você quer dizer com isso, Betinha? Se tem mercado, tem saída? Às vezes, gente, você mora numa cidade muito pequena. Não sei da onde você tá, da onde você tá me ouvindo, não sei. Então, às vezes você mora numa cidade muito pequena que é inviável, por exemplo, fazer um grande espetáculo solo de palhaçaria. Ali naquele lugar é inviável. E a gente lembra... Barulhos da rua. Lembra que a gente falou que este é um planejamento, é um pensar de 1 ano, é para 2022. Então, talvez um espetáculo maior, para apresentar em vários lugares, para fazer uma turnê, seja inviável. Porque você, de repente, não tem experiência. Se você já tem uma produção, se você já tem um espetáculo, se você quer fazer turnê, talvez para você seja viável. Mas talvez para montar o espetáculo, fazer turnê, é muita coisa. Então, talvez não seja viável, tá bom? Então, se tem mercado. Betinha, como é que eu vou... Se é uma área que eu nunca fiz. Tipo o cara lá que me falou da palestra. Que quer ser palestrante, né? Nunca fiz isso. Não sei se tem mercado aqui. Aí você vai fazer as seguintes perguntas. Já tem quem faz alguma coisa nesse sentido? Então tem mercado, né? Alguém já te pediu para fazer... eu atuo em hospital há muitos anos e um outro hospital ali da região me pediu uma palestra. Então tem mercado. De repente aquilo resolve um problema. Se você resolve um problema, tem mercado. É relevante. Como é que eu sei disso? Olha só. Eu faço mentoria e faço curso para palhaço. Para desenvolver palhaço, sobre palhaçaria, sobre como ser um palhaço que emociona, como você vai desenvolver seu palhaço nessa área, né? O que é um palhaço que emociona, nanana. Faço curso sobre palhaço, dou mentoria sobre palhaço que atua em hospital, palhaço que atua em teatro, palhaço. Mas as pessoas me pediam muito, Betinha, como que você faz para viver de palhaçaria? As pessoas me pediam. Eu, uma vez, em uma mentoria de grupo, me perguntaram isso e eu falei algumas coisas a respeito. E eu resolvi um problema de quem me assiste, me viu, me contratou ali naquele trabalho.
Então eu percebi que aquilo era uma demanda. Existiam pessoas que também queriam saber disso, que também me perguntavam isso, entendeu? E aí eu criei uma relevância em cima disso. E a gente tá aqui hoje, beleza? Se não tiver, Betinha, não tem mercado. Então, 0, não é relevante. A nota é de 0 a 3, não é 0, tá bom? Dessa lista aí, fazendo as continhas, somando lá o que você gosta, o que você ganha dinheiro, o que existe bastante possibilidade de ganhar dinheiro, ou o que o mercado demanda, né? Você vai fazer as continhas ali, 3, 2, 1, nanana, somou, sobrou lá. Algumas categorias deram nota maior que outra. Você vai escolher 3. Você vai escolher 3 que você goste ou, muito provavelmente, né? Que você queira bastante se desenvolver aí nesse ano. Então, você vai escolher 3 áreas de atuação. Lembra, uma área que é muito, muito importante, mais duas que são complementares, ou 2 que são muito, muito, muito relevantes e importantes para você, e uma que é complementar. Mas você vai dar mais foco, ou seja, você vai estudar mais, você vai se dedicar mais, você vai desenvolver mais aquela única área. E eu te aconselho a nessa semana de lives você levar aí em consideração essa única, tá? Essa única, para que você... Porque se você desenvolver ela, você consegue desenvolver qualquer outra, tá bom? Então foca em uma. Foca, tá bom? Quando você selecionar essa área, aí você vai definir tudo que é preciso para que essa área se desenvolva nessas outras categorias que eu falei lá no início, tá? Você vai se desenvolver nessa área, você vai fazer a sua profissão repercutir nessa área, ou seja, isso é o que você vai mais fazer durante esse ano, e você vai vender isso. Você vai ofertar isso para outras pessoas. Então, daí que vai vir a grana que você vai ganhar, tá? Daí que vai vir o seu viver disso que você vai escolher. Por isso, escolha com muito cuidado, muito carinho, muito amor, porque vai dar muito trabalho, como nosso amigo falou. Você vai ter que aprender coisas complementares ali para colocar isso para frente. Vou te dar exemplos, claro que eu vou te dar exemplos, tá bom? Quando eu decidi que o que eu queria era dar aula, queria ser boa nisso, eu gostava disso, eu chegava em casa feliz, depois que eu dava minhas aulas, né? Eu não tinha segurança no que eu fazia, porque eu vim de uma área técnica, que era arquitetura, eu não tinha muito conhecimento na área, principalmente conhecimento aqui, ó, teórico, eu tinha muito conhecimento empírico, muito conhecimento prático, tinha feito muita coisa, mas não tinha conhecimento teórico. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar conhecimento teórico. Como que eu fui procurar? Eu fui fazer um mestrado na área, para ter essa segurança, mas isso era para mim. E isso a gente vai falar na live de quarta, como é que você vai estudar, como é que eu desenvolvi uma metodologia de estudo para que você cresça mais focado, mas estude só aquilo que você precisa para aquele momento, naquela hora, e supra essa demanda. Então, coisas que faziam com que a minha repercutividade na área de dar aula aumentasse. Eu fui escrever. Eu tinha habilidade para escrever, gente? Não tinha. Então eu fui escrever, meu professor corrigir. Escrever, minha amiga que é corretora, né, corrigia meus textos, entendeu? Então eu fui treinar aquilo que eu queria fazer. Eu fui escrever, eu fui aprender esse universo online. Pra quê? Pra que eu pudesse estar aqui falando com você hoje, dando aula online. Veio a pandemia, eu não podia me dar mais aula, eu tinha que dar aula de algum jeito. Então eu fui entender o universo online. Isso deu repercussão na minha carreira. Tanto eu escrevi livro, escrevi artigo, né? Artigo para revistas, classe A, e, enfim, né?
eu fui fazer eventos online. Por quê? Porque em eventos online, em palestras online, eu tinha repercutividade para aquilo que eu gostava de fazer, que era dar aula, né? Eu fui fazer apresentações, né? Para ter propriedade de fala. Eu fui fazer curso de comunicação. Eu fui fazer curso de outras áreas, como essa mentoria que eu fiz para entender ali como é que eu ia fazer. Eu fui dar palestra. Tudo isso para dar suporte no meu objetivo central, que era dar aula, que é dar aula, né? Hoje eu tenho 2. Eu quero ainda fazer espetáculo e eu quero dar aula. Tá bom? Então você vai escolher essa área maior. Você vai escolher os públicos que você quer atuar. Vamos lá, definir, anota aí, que isso aí é importante. Você vai escolher essa área maior. Betinha, quero fazer contação de história. Quanto mais específico for, melhor. Por exemplo, eu quero dar aula, mas não é dar aula em qualquer lugar. Eu não quero dar aula em universidade, por exemplo. Eu quero dar aula para palhaço. Eu quero dar aula para ajudar os palhaços a se desenvolverem. Desenvolver em todas as áreas. Ser um palhaço que emociona. Ganhar a vida com isso. É isso que eu quero. Entendeu? É isso que me brilha os olhos. Quando eu vejo um palhaço se desenvolver. Né? Quando eu vejo, quando a pessoa me liga, Betinha, fechei 2 contratos. É isso que me faz vibrar, ver a nossa área da palhaçaria ganhando força, ganhando mercado, entendeu? Sendo foda. Bom, olha só. Então, quando você escolher a sua área, você vai escolher o seu público. Lembra que, isso é importante, lembra que eu falei lá no início, tem 2 públicos para espetáculo. Por exemplo, se for espetáculo infantil, tem o público o público infantil, que você tem que agradar, tem que estar na linguagem do público infantil, e o público, por exemplo, para qual você vende. Eu vou vender espetáculo para a escola. Então, tem o público da venda também, tá? Que não é a criança que vai comprar. Tá bom? Então, são 2 públicos. Betinha, eu tenho mais de um espetáculo, eu tenho mais de um público. Eu tenho espetáculo para criança e tenho espetáculo para adolescente. E tem espetáculo para criança pequenininha, tipo até 3, 4 anos de idade, que é uma outra linguagem, vocês concordam? Então, são mais de um público, né? São 2, são 3 públicos. Mas aí, para cada espetáculo, você vai pensar em como estruturar isso aí. Ou, para cada público, você vai pensar em como estruturar isso aí. Porque, por exemplo, eu tenho espetáculo para público infantil e tenho espetáculo para público adolescente. Aí, quando você for lá pensar nos lugares que você vai ofertar esse espetáculo, são lugares diferentes. São 2 públicos diferentes, são lugares diferentes, né? Então, aí compensa você destrinchar um pouco mais esses 2 tipos de público seu, esses 2 produtos seu. Aí são 2 produtos, tá bom? Então, destrinchou o público, destrinchou o lugar. Que lugar que é esse? É o lugar de realização. É escola, é teatro, é na internet, é em festival, tá bom? Aí você vai fazer a lista desses lugares. Por quê? Porque a gente vai ofertar isso depois. Pessoas que você precisa. Uma outra lista. O que são essas pessoas que você precisa? De repente, você precisa de um produtor. De repente, não. Se é um espetáculo, você vai precisar de um produtor. Betinha, eu quero fazer tudo. Faz não. Às vezes, é melhor você ganhar menos, não fazer a produção, né? Ganhar menos o valor da produção, mas fazer mais. Para a repercutividade do seu trabalho, para a sua carreira dar uma deslanchada em 2022, é mais vantagem fazer mais. É mais vantagem você ser mais visto do que mais louco. Entendeu? Fui clara? Não sei, gente. Parece que vocês são tão caladinhos. Vamos lá. Então, quais são as pessoas que você precisa? Quais são os suportes ali que você precisa? De repente, eu vou fazer o espetáculo, mas eu preciso de uma pessoa que filme esse espetáculo para eu disponibilizar ele nos festivais online que estão rolando aí. Interessante. Então, né?
para este determinado produto, quais são essas pessoas, tá? O que? Aí eu tô falando de coisas materiais e subjetivas. Por exemplo, o que você vai precisar fazer para que isso aconteça, né? E aí envolve uma coisa muito importante que é o tempo. O teu tempo de dedicação para aquilo ali. Betinha, de repente, olha, eu tenho um espetáculo, mas ele não tá tão bom. Eu vou precisar dar uma estudada, eu vou precisar dar uma treinada, eu vou precisar de um material melhor, que o que eu tenho não tá tão bom, tá gasto, tá sujo, tá ruim, não tá bom mais. Então eu preciso, né, de mais material. Então isso entra num custo, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Então assim, o que você precisa? Bora lá, anota tudo que você vai precisar para fazer isso acontecer, tá? Não é a hora ainda de pensar muito especificamente em preço, é a hora de você dizer o que você precisa. E aí você precisa sentar em cima dessa pergunta, o que eu preciso, e destrinchar o máximo que você puder, o máximo de coisas que vier na sua cabeça. Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, depois, lá na frente, você vai descobrir coisas que você precisava e que posteriormente não foram orçadas. Ou posteriormente você nem pensou nisso e agora você nem tem tempo de ir atrás. Entendeu? Então é importante que você foque naquilo ali. Muito. Tá? Deixa aquele material aberto e vai fazer outra coisa, de repente você volta e faz aquilo, mas... né? E durante essa semana, amanhã eu sento aqui de novo e vejo o que mais que eu preciso. Né? Quais pessoas mais? Que lugares mais? Que público? Público é mais fácil, né? Mas o que mais que eu posso fazer com esse determinado produto? E, gente, às vezes um determinado produto, né, por exemplo, um espetáculo que você tem ou que você tem em mente em fazer, ele cabe em vários lugares, tá? Ele cabe para você fazer numa rua, numa praça, para você levar para uma lei. Então, assim, você pode fazer no céu aberto, você pode fazer em todos os CMEs da sua cidade, você pode fazer, entende? Então, assim, de repente, um determinado produto dá para ir para muito lugar, sabe? Então, não se prenda a isso, tá bom? Aí depois você vai pensar no seu portfólio. Eu já falei de uma live de portfólio aqui. E ela ficou muito, muito boa. Inclusive, ela vai virar e-book pro programa do Profissional Palhaço. Tá? Ela vai virar um e-book, vai de bônus no programa do Profissional Palhaço, porque ela ficou muito, muito boa. E como que você vai pensar esse portfólio para vender para essa pessoa que é o comprador, que nem sempre é o público, mas se for o público, tudo bem, melhor ainda, né? Como que você vai pensar em adequar esse portfólio seu, em tornar ele mais atrativo para este público? O que você precisa tirar do seu portfólio, senão ele vai ficar muito cansativo, muito chato, né? Para poder chamar a atenção desse outro público, tá bom? Outra coisa, desenvolver um projeto. Eu não vou falar sobre desenvolvimento de projeto esta semana, posso falar depois, mas isto que você está fazendo tem que virar um projeto PDF, um projeto impresso, não sei, tem que virar um projeto. Para que você tenha ele de pronto, né? Eu vou oferecer em tal lugar, tá aqui o meu projeto, tá aqui o meu portfólio, entendeu? Tem que ter um clipping. Não, mas é uma ideia nova, nunca fiz. Então você vai fazer uma vez gratuitamente ou em contrapartida para você ter esse clipping. Olha, apresentei em tal lugar, olha, flashes desse espetáculo, olha, cenas, né? É a palestra que eu falei lá do menino que quer fazer palestra. Ele faz a palestra uma vez num lugar, olha, esse pedaço, aquele outro pedaço. Tem aqui um videozinho esquematizando e tudo certinho, tá bom? Aí você vai mensurar qual que é o custo disso tudo. Inclusive, dessas horas de elaboração de tudo isso que eu tô falando. Isso aí entra na sua hora aula, né? Aula não, na sua hora de trabalho. Eu falo aula porque eu tô focada aqui no meu foco, que é da aula, né? Mas isso aqui todo esse planejamento entra na sua hora de trabalho. Isso aqui é seu trabalho, né? Então, todo esse custo, tá bom?
e para colocar um preço. Aí o preço é interessante você saber. Por exemplo, um espetáculo, quantas vezes você vai apresentar ele, você vai vender ele para que ele cubra esse custo e quantas vezes, né, para partir daí ele dá lucro. Entendeu? Não sei se isso é muito claro, né? Tem muito artista, assim, que me segue, que vê as lives, então eu não sei se isso é muito claro para vocês, mas, ó, tem um determinado número de vezes que você apresenta que cobre os custos daquele espetáculo, cobre todo o custo dele. A partir daí é lucro. Por isso que você faz uma palestra para um determinado lugar e não replica ela, ela não te dá lucro. Você não ganha dinheiro com ela, entendeu? Porque, de repente, você gastou ali 5 horas, sua hora é R$50, então ali já tem um custo dela. E aí você não ganha na primeira apresentação, que você faz para ela, né, para ela ver aquilo ali, para você ter um clipping daquilo ali. Aí na segunda você faz, ganha muito pouco, não cobra o custo dela, e aí não ganha dinheiro. Aí você tem uma falsa impressão que você tá ganhando dinheiro, mas não tá, entendeu? Mas a gente vai falar mais especificamente sobre isso, projeto, custo, né, ganho, lucro, quanto cobrar, como cobrar, mais pra frente aí nessa semana. Porque o propósito agora era só você definir, é só você sentar após essa live e definir tudo isso aqui, né? Para que amanhã a gente fale de pessoas, tá? Porque esse objetivo específico que você tem hoje, esse produto específico pensado e tudo mais, ele vai vir empurrado por uma série de pessoas para alavancar isso aí. E é o que a gente vai falar amanhã. E aí na quarta-feira eu vou te ensinar como estudar para que a sua carreira deslanche de verdade. E a gente vai falar sobre isso para deslanchar essa tua carreira esta semana, tá bom? São 5 lives, todo dia às 20h22. Chama todo mundo. Se você gostou desse dia de hoje, se isso foi relevante para você, chama a galera, chama geral, tá? Essa live não estará disponível aqui no Instagram, vai ficar só lá no YouTube e por tempo limitado. Acredito eu que só até o final do ano, dia 31, que essas lives vão ficar disponíveis. Depois elas vão entrar no programa do Profissional Palhaço e aí não vai ser mais possível ver. Mas então manda pra todo mundo, tá bom? Eu desejo pra você uma semana iluminada, que você organize aí sua agenda pra estar aqui comigo essa semana, todo dia não, de segunda a sexta, das 20 às 20h22, pra gente dar uma guinada aí na sua carreira. E olha, é um convite meio que desafio. Se você fizer isso aqui que eu tô te falando, que eu vou te ensinar aqui durante essa semana, se você fizer isso, e até o dia do meu aniversário, 26/2, você não conseguir, se você me provar, eu vou falar sobre isso na sexta-feira. Como é que você vai me provar que você fez isso aqui durante esse tempo e não teve nenhum tipo de resultado? Se você me provar isso, eu vou te mandar um livro meu que eu escrevi, não tem aqui por perto, mas eu vou te mandar aí, onde você estiver no país, eu vou te mandar de graça o livro, tá bom? Se você fizer isso aqui até o dia do meu aniversário, 26/2, e não tiver resultado. Agora, se você tiver resultado, você vai fazer um vídeo pra mim me contando esse resultado, tá bom? Mas eu vou explicar direitinho as regrinhas, porque dá resultado, gente. Não tem como. É rápido. Acredita, é rápido. É bem mais rápido do que você pensa. Com isso, fazendo isso aqui, esse ano de 2021, em 6 meses, eu tava em todas as TVs do meu estado. Fazendo isso aqui. Que eu tô ensinando essa semana. Então, ó, de olho, tá bom? Ó, beijo pra você, fica bem, ótima semana. Tamo aí. Avisa a galera.